Senhoras e senhores, boa tarde. A Universidade Federal de Juiz de Fora sente-se honrada em recebê-los e recebê-los nesta solenidade de assinatura do convênio entre cidades selecionadas, Franco da Rocha e Cubatão, e o Programa de Análise da Resiliência a Desastres no Contexto Municipal. Convidamos para compor a mesa de honra a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Mônica Ribeiro de Oliveira, e neste ato representa o magnífico reitor da UFJF, professor Marcos Vinícius Davi. Convidamos também a pró-reitora de Junta de Extensão da UFJF, professora Fernanda Tônia Souza. Convidamos o diretor de inovação e diretor do CRIT da UFJF, professor Fabrício Pablo Lindinho Campos. Convidamos também a coordenadora da especialização Lato Senso, Cidades Resilientes a Desastres e do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, professora Gislaine dos Santos. Convidamos também o coordenador do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, professor Jordão de Souza. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: a vice-prefeita do município de Franco da Rocha, senhora Lorena Rodrigues de Oliveira; o secretário de governo de Cubatão, senhor César da Silva Nascimento; a coordenadora da Defesa Civil de Cubatão, senhora Cristina Santos Cândido; o representante do Corpo de Bombeiros, major Patrick, comandante do 4º Batalhão; e o representante da UNBRL, senhor Cleimão da Cruz. Agradecemos também a participação das autoridades, professores, técnicos administrativos em educação e alunos presentes neste evento. A UFJF, por meio do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, o CRIT, em parceria com o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, apresenta o Programa de Análise da Resiliência a Desastres no Contexto Municipal no âmbito de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O programa visa promover o desenvolvimento de medidas antecipatórias para resiliência e redução do risco de desastres no contexto dos municípios selecionados. Promover o desenvolvimento técnico de servidores em nível de pós-graduação integrantes das áreas de atuação nos setores e quantitativos determinados pelo edital. Promover ainda a divulgação da iniciativa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres, por meio da capacitação de servidores nos municípios selecionados. Fomentar o desenvolvimento do Plano Local de Resiliência a ser elaborado ao término deste programa, com duração de 18 meses. Por meio de chamamento público, disponibilizado em edital pelo FJF e pelo CRIT, foram recolhidas propostas de participação de diversos municípios do país. As 2 cidades foram selecionadas para participar do programa, disponibilizando seus servidores a trabalharem em prol de um movimento principal, a construção do Plano Local de Resiliência. Após as análises das propostas, a equipe organizadora selecionou os municípios de Franco da Rocha e Cubatão, ambas no estado de São Paulo. Dando início aos pronunciamentos, ouviremos agora o coordenador do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, professor Jordão de Souza. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento aqui a professora Mônica, professora de nova graduação da nossa equipe. Gostaria muito de fazer uma citação e um agradecimento a cada um de vocês presentes, mas todos vocês, vou falar que praticamente todos, a gente tem muito, seja presente ou pretérito. Então, para não ser muito longo, eu agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Não é todos os dias, né, que a gente chega num evento dessa envergadura, que é fruto não de uma atividade de mês, 2 meses, de 1 ou 2 professores. É uma atividade de, vamos dizer, que mais de uma década que a gente está colhendo os frutos hoje. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que se perguntar o que nós estamos aqui. O que leva vocês a saírem das atividades de vocês, a se deslocarem presencialmente aqui para a JF,
para um ato simbólico de assinatura de um convênio entre a universidade e os universidades. É porque a gente sabe que nós, enquanto universidades, podemos, precisamos fazer mais pelas nossas comunidades. Não é normal que em uma semana, né, que houve a invasão da Ucrânia, vamos chamar de guerra, a invasão da Ucrânia, nós perdemos mais brasileiros em Petrópolis, um evento perfeitamente conhecido tecnicamente por nós, do que uma atrocidade cometida ali no ano velho. Então, a gente, numa única semana, perdeu muito mais brasileiros do que ucranianos naquele genocídio, que ainda continua acontecendo lá. Professora Mônica, me permita falar um pouquinho de história. Né? Um engenheiro falar com uma notória saber na área de história, cursou em 1756, já nos seus escritos, né, sobre a simplicidade da fala, mas o senhor já colocava que não era certo naturalizar os desastres. Existem eventos adversos que acontecem, são naturais, e dependem da ação do homem, faz parte da nossa geodinâmica terrestre, mas quem gerencia as pessoas somos nós. Então, se essas pessoas estão em um determinado local e que elas vão ser vítimas desse evento adverso, isso não é natural. A gente tem defendido muito na academia que os desastres não são naturais. Nós foi pensado isso há muito tempo atrás, e que a gente está aqui tentando contribuir de uma maneira ou de outra, enquanto universidade pública, gratuita, qualidade e laica, que a gente precisa ter esse olhar atento a cada um desses cursos. Né? Todo o processo seletivo, a gente, por uma questão de escassez de recursos, a gente não está, como o edital que a gente abriu, sem nenhum tipo de transferência financeira, a universidade entendendo o seu papel, né? A administração superior, entender esse papel da universidade, evoluiu muito isso até a gente chegar aqui, vai desde a UCRIT, a Pró-Reitoria de Extensão, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a minha unidade, principalmente ao meu departamento. O departamento sempre compra as universidades, graças a Deus. Né? Eu tenho certeza que quando eu peço para incluir uma pauta no departamento, ou quando eu uso a porta da reitoria, eu tenho certeza que eles pensam assim, o que o Jordão e o Guedes Mães estão inventando de novo agora? Né? Qual vai ser a próxima agora? Mas tem dado certo. Né? Eu acho que está tudo certo, esse que importa. Tá? Então, a gente está aqui exatamente porque a gente precisava pensar o desastre de uma maneira mais científica. O grande objetivo de ter selecionado essas duas cidades é que a academia pudesse contribuir na construção de um plano local de resiliência, não só no rigor técnico, mas também na articulação política que é necessária. Eu parabenizo a cidade de Cubatão e Franco da Rocha, porque foram vencedores de um processo muito difícil. Não foi difícil só para o município, foi difícil para nós, da comissão. A gente gostaria muito, Fernando, de ter seguido um dos lemas da UNDRR de não deixar ninguém para trás. Né? Por mim, eu colocava não só 7, pelo menos 5.000 municípios ou mais, né, para dentro dessa prática, mas com uma questão de escassez de recursos, a gente não conseguiu. Mas essa é uma das atividades que a gente está fazendo. Né? A gente iniciou na pós-graduação, por meio da especialização em gestão pública de organização de defesa civil, já começou com uma inovação que a gente queria trazer profissionais que trabalhavam nessa área específica para dentro da sala de aula, para dar aula junto com a gente. E foi um momento de pandemia, o Corpo de Bombeiros abraçou essa ideia, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa ajudou muito, e a gente conseguiu lançar a primeira turma da especialização em plena pandemia. A gente mudou, fez todas as adaptações do ensino remoto emergencial, e agora a gente está indo para a segunda turma. E para mim não dá mais orgulho, porque está tendo continuidade. Já não é mais o Jordão, né? Aqui uma na porta, a professora Mônica. Professora Mônica, precisamos aumentar o número de vagas. Professora Mônica. Agora, né, nós temos a coordenação da professora Tatiana, a coordenação do professor Cristian, ou seja, as nossas ações estão tendo continuidade. Da mesma forma que a gente está agora nesse programa de análise de resiliência, vai avançar, nós vamos concluir, tenho certeza que vai ser uma contribuição dessa universidade, não só para as cidades, mas até para o mundo de uma maneira geral. Nós vamos fazer uma abordagem bem diferenciada sobre o
Em breve, nós já vamos estar anunciando nossa terceira pós-graduação. Muito em breve. Né? Não vou dar spoiler ainda não, mas a gente está em tratativa com outras instituições que nos procuraram. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aberto, né, a cada representante institucional que está nos assistindo de forma remota, a gente está aberto para contribuir dentro que é possível na nossa área de conhecimento. Todos que têm nos procurado, e talvez de uma maneira muito mais ampla ou menos ampla, a gente tem buscado dar apoio a abertas parcerias. Né? Então, a gente vem a outros projetos, tem outras atividades. Obrigado. Com a palavra, a coordenadora da especialização no Lato Senso, Cidades Resilientes a Desastres e do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, professora Gislaine dos Santos. Aqui, começando a todos também que queiram, nesse momento, compartilhar. Esse momento, para nós, tem uma importância. Nós, gostaríamos de destacar que somos professores dessas unidades, de apoio, estão envolvidos em coragem a desenvolver e a caminhar nessa trajetória dentro da instituição. A gente também tem o início, também, como professor Leonão, o início do departamento de professores, e com isso também outros professores de outras unidades. Foi que essa caminhada tem evoluído muito. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento aos professores que abraçaram essas atividades conosco, que colocaram toda a sua formação, suas capacidades técnicas à disposição, buscando alinhar o que a gente vem trazendo para todos, as necessidades que os municípios, as instituições apresentam. E isso é o que funciona muito do nosso trabalho aqui, porque a gente consegue, nesse processo, envolver os acadêmicos, que são os alunos. Então, aqui, a gente tem essa linha. A gente está aqui com uma equipe, também estão apoiando, faz parte da organização desse evento. Porque senão a gente também não conseguiria desenvolver toda essa dinâmica. A universidade, ela passa por isso, ela busca essas relações. Enquanto elas são aceitas pelos outros, internos e internos, a gente consegue desenvolver muitos projetos. E esse é um exemplo. Esse é um exemplo que alcançou aí atender uma demanda. Quando a gente buscou fazer esse programa, a gente teve muito o apoio do escritório da SDRS também do Cremon, está aqui hoje, podendo falar com vocês também. E toda essa articulação também entre as instituições, isso proporciona à academia avançar também, estudar mais, estudar, a realmente trazer parte das necessidades que os municípios têm. Os desastres acontecem nos municípios. Então, a gente precisa atender dentro das nossas capacidades, das nossas articulações, que são demandados por eles. Isso vai lembrar como foi atividades relacionadas com bombeiros, deixadas gerais. Também foram demandas trazidas pela instituição. Precisamos
realizar um mapeamento de áreas de risco, lá foi desenhado o área. Então, toda essa caminhada, essa trajetória, que já vai mais de 10 anos, isso tudo vem se articulando para buscar também não só avançar, né? Não só sair só do mapeamento, mas agora para a gente buscar questões do plano local de mobilizar o governo. Esse programa ele tem por essência de mobilizar o governo local ali para apresentar. Temos uma equipe técnica que está disposta a estudar, a fazer uma especialização, a aprender, a trazer também, junto com eles, conhecimento local, que eles são os especialistas ali, realmente são servidores. Então, é unir o técnico, o acadêmico, o político nesse processo. Esse momento é um ato simbólico, é um ato importante, porque hoje a gente tem aqui a apresentação de tipos da rocha, desse processo seletivo, mas nós estamos aqui online com várias pessoas conectadas conosco, eu faço muito cumprimentos a eles, então estamos de especialização, eles vão estar nesse processo agora, mas com uma equipe de professores que está muito empenhada a estar envolvendo também essas capacidades e essas habilidades. O meu agradecimento da instituição da Brás, gostaria de destacar apenas que começou o curso de extensão. Esses cursos de extensão iniciaram lá na pandemia online, quando a gente conheceu o programa onde a gente conseguiu aí o curso que pudesse capacitar esse processo. A gente já capacitou aí 4.000 pessoas, agentes públicos de várias cidades do Brasil e de outros países também, por meio de remotos, utilizando a plataforma da universidade. Então, assim, hoje a gente está com essa especialização gratuita, é um programa que não tem financeiros apenas por 5 anos. Então, o município quanto a universidade começou a formação. Agradeço muito pela apoio, pela presença de todos. E a gente deseja aqui muita força aí para o município, os professores, nesse processo, para permitir que as universidades possamos estar atendendo o plano de cada um e a proposta elaborada por vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada agora o diretor de inovação do CRIT da UFJF, professor Fabrício Pablo Virginia Campos. A todos, queria saudar esse evento simbólico, da cultura, do game, a saudação que já registrou congratulações, no sucesso de hoje. Vou voltar a falar sobre isso, grande de celebração, saudar a Sandra, a doutora Sandra da Fora, a Mônica, tem que saudar que está no roda, mais do que isso, saudar a todos, mais do que saudar, eu acho que parabenizar todos que estão aqui pela presença, portanto, como todos, a importância desse momento, um momento que, de fato, a gente está aqui celebrando, naturalmente, mas um conjunto de ações que foram construídas para que este momento simbólico efetivamente celebre o futuro, que vem pela frente, efetivamente impactar nos municípios, impactar localmente nas cidades, que de fato a construção deste modelo, desse mecanismo, a gente buscou trazer tanto a parte
capacitação, do treinamento, o impacto, né, aos servidores, né, a equipe que pertence às estruturas, mas mais do que isso, né, a busca por um modelo que se materializasse efetivamente na construção do plano local de resiliência e aquecimento cerebral, de uma maneira muito forte. Naturalmente, registrar mais uma vez a paralisação as duas cidades que tiveram êxito dentro do conjunto dos critérios do processo de seleção. A gente já destacou que eu vou reforçar, não foi um processo de seleção simples. Primeiro, pelo volume de critérios, segundo, pela qualidade das propostas que nós recebemos. Infelizmente, a gente já disse eu concordo, a gente não tem condições no momento presente de atender todas as propostas que foram apresentadas, mas pelas propostas a gente já tem uma percepção muito clara de quanto é importante o tamanho da demanda também desses diversos municípios do nosso país. Então, saúde mais uma vez, a Prefeitura de Franco da Rocha, a Prefeitura de Platão, que de fato hoje acho que são as grandes estrelas desse evento. Eu queria destacar a importância do mecanismo que foi construído e a expectativa que a gente tem de que esse seja um mecanismo que no Brasil vai cumprir um papel muito importante, não universidade como todo, das universidades, e especificamente um grande objetivo que nós temos no CRIT, para quem não conhece, a CRIT é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então, o núcleo da nossa instituição, que lida e trata com esse tipo de projetos, com esse tipo de transferência, e temos uma grande visão, um grande papel, de criar um mecanismo de que o conhecimento gerado, o ensino gerado, a pesquisa gerada na instituição, ela efetivamente esteja disponível, ela chegue efetivamente à sociedade. Então, o momento de hoje é um grande momento de celebração, a gente, de fato, está vendo materializar o que esse mecanismo faz. Eu acredito que mais ainda, no contexto aí, de uma solenidade de celebração, eu acho que a gente também já pode celebrar aqui o futuro, entendendo que na construção, impactando localmente essas duas cidades, essas cidades estejam cada vez mais preparadas para enfrentar os seus desafios, melhor do que isso, que a gente evite possíveis catástrofes, e caso seja necessário, que esses ambientes estejam preparados. Então, a celebração de hoje vai muito além do que discutir só da transferência do conhecimento, transferência da pesquisa. A gente está discutindo aqui, efetivamente, mecanismos que vão minimizar impactos, que vão salvar vidas, que vão impactar naquelas sociedades de forma local. E, por outro lado, eu estou destacando que a intenção de todos, naturalmente, que esse mecanismo se replique. A gente tem como multiplicar isso, efetivamente, em outros ambientes, naturalmente, outros estados. A Universidade Federal de Fora, ela marcou a construção desse modelo, as expertises dos nossos pesquisadores, e como que a gente tem um modelo para chegar o mais próximo possível das prefeituras. Eu acredito, acho que é a mesma sensação de todos que hoje na sala, de todos que estão aqui, que já é um modelo de sucesso, e de fato esse modelo tem o potencial de impactar a forma como os municípios efetivamente se relacionam com o centro de pesquisa, e mais do que isso, tem o benefício de levar pesquisa, ensino, soluções, tecnologia de qualidade para resolver e para colaborar na sociedade. Muito obrigado. Logo, logo a gente está celebrando aqui simbolicamente a Com a palavra, a pós-doutora de extensão da UJS, professora Fernanda Cunha Souza. Boa tarde a todos e todas, presencial e online. Boa tarde, professora Mônica, senhor Gisele e a todos os demais presentes. Com muita alegria que eu represento a Corredoria de Extensão nessa atividade e vejo esse espaço cheio, né, cheio de vida, cheio de gente disposta a trocar e discutir experiências tão importantes para os nossos municípios. Como a professora Gislaine falou, as atividades que estão sendo desenvolvidas nesse momento têm muita relação com outras iniciativas dos professores na área extensionista. Então, a gente acompanha já há algum tempo o interesse dos
professor Jordão e Gislaine, pelo tema, né, como que eles se envolveram, né, já há alguns anos, em especial durante a pandemia, trabalhando com esse tema, num momento especialmente difícil para a universidade, especialmente difícil para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, a corretora de extensão acompanhou junto com eles, aprendeu junto com eles a lidar nessa adversidade e a conseguir implementar uma série de ações que hoje auxiliam no desenvolvimento dessa atividade de transportes. Isso demonstra a importância da integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. O quanto isso é proveitoso para todos nós e gera políticas de ações que são muito representativas para a nossa sociedade e para a universidade, claro, nela inserida, né? Para quem não conhece, a corretora de extensão, né? O que é a extensão universitária? É o setor da universidade responsável por fazer essa nossa aproximação dos demais segmentos da sociedade e fazer a troca de saberes entre os demais segmentos e o saber que é desenvolvido na universidade. Então, momentos como esse, né, saber que ações de extensão geraram momentos como esse, é importantíssimo para nós, né? Porque esses eventos nos permitem cumprir o nosso papel social transformador junto aos demais segmentos, com um excelente potencial, não só social, como ambiental, de qualificação técnica e, inclusive, histórica, né? A gente discute aqui as histórias dos municípios, da história das suas ocupações, como chegamos às atuais situações e como podemos progredir a partir delas, né? Isso é importantíssimo. E seguir os princípios extensionistas é uma oportunidade excelente de troca de saberes. Esses momentos nos possibilitam não só compartilhar o que nós sabemos, mas aprender muito com as pessoas que se integram a nós nesse tipo de atividade, e todos nós ganhamos muito nesse percurso, né? Ganha toda a sociedade durante esse aprendizado. Então, que venham mais atividades como essa, nós continuamos à disposição, somos entusiastas dessas propostas e, com certeza, outras mais virão. Parabéns a todos que estão envolvidos, para a equipe, em especial para os alunos que aprendem muito e saem, se tornam profissionais cada vez mais comprometidos socialmente a partir das oportunidades de trabalho que se estabelecem aqui junto com vocês. Então, parabéns a todos e todas pela iniciativa, pelo engajamento e até as próximas. Convidamos para seu pronunciamento a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Mônica Ribeiro de Oliveira. Boa tarde a todos e todas. Em cumprimento especial à mesa, professora Gislaine, professor Jordão, Fabrício, Fernanda, professores, colegas de gestão. Eu estou aqui no professor Marcos Davi, de Desculpas, por não poder estar presente, está nesse momento numa reunião do Conselho Superior, discutindo sobre o orçamento das universidades públicas. Então, ele está com uma pauta também bastante complicada, complexa, mas ele pediu que, em nome dele, pudesse boas-vindas a todos vocês. Especialmente, cumprimento, então, em nome da Gislaine e do Jordão, a todos os docentes da nossa universidade, né, verdadeiros aí, pessoas, indivíduos que estão dando um pouco, né, seu conhecimento técnico, científico, para esse trabalho, né, para essa troca entre ensino extensionista, para essa conversa constante com a sociedade brasileira, mas mobilizando uma série de recursos técnicos, recursos de competências das suas áreas de conhecimento para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado e um cumprimento especial a todos os nossos docentes das diferentes áreas da nossa universidade. Cumprimento também a vice-prefeita Tiva da Rocha, Lorena Oliveira, e representantes do Batão, né, secretário de governo. Cumprimento, né, a Defesa Civil, tanto do Estado quanto do município que está aqui presente, né? Parabéns também a todos vocês pela presença importante dentro deste evento, pela troca, pelo diálogo constante, né? Também cumprimento a todos que estão nos assistindo online, boas-vindas a este curso, boas-vindas a esse momento, né, de celebração, e um cumprimento especial ao Clemão,
não é? Porque muito nos honra a sua presença aqui, Fernando. De uma satisfação enorme em receber a nossa universidade e uma satisfação enorme também termos o reconhecimento da ONU a esse movimento, a esse evento que está se iniciando aqui mais uma vez, né, parte de uma grande trajetória. O nosso cumprimento também ao CRIT, a nossa diretoria de inovação, que valida toda a experiência de inovação dentro da nossa universidade. Ao nosso diretor da Faculdade de Engenharia, parabéns por estar abrigando, né, esses docentes e esse curso, essa proposta tão maravilhosa, essa entrega que estamos fazendo para a sociedade brasileira. É importante a gente lembrar, gente, como esse evento celebra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como aqueles 17 objetivos, nós, de alguma forma, estamos aprendendo uma boa parte deles, integrando os nossos conhecimentos ali. E é importante ressaltar também, mais uma vez, como os nossos colegas falaram, a importância da universidade pública, não é, ao mobilizar os seus conhecimentos técnicos, científicos à sociedade brasileira. E o mais interessante ainda é que essa mobilização de conhecimentos não está acontecendo apenas com o Brasil, ele pode ter uma escala global, não é? Então, a importância dele, né, é de uma dimensão assim, mensurada nesse momento, não é? Pela amplitude que ela alcança do conhecimento aqui produzido e do que ele pode refletir para a sociedade brasileira. Nós sabemos que cada um de nós aqui somos responsáveis pelo atual estado de coisas que temos, pelas nossas escolhas, por termos colocado as nossas ambições econômicas, por termos colocado como a principal modalidade de crescimento da nossa civilização com base nos combustíveis fósseis, e como isso gerou um desequilíbrio imenso, né, no nosso ecossistema. Então, é importante a responsabilidade de todos nós atuarmos, cada um, dentro da sua habilidade, dentro da sua competência, dentro do seu conhecimento, e articularmos, né, e termos colegas como o Gislaine e todos os nossos docentes aqui presentes da UFJF dispostos a articular todos esses conhecimentos e dialogarmos com a sociedade brasileira, com essa escala que estamos falando, transcende ao país, mas atende a uma escala global. Então, muito obrigada a todos vocês por esse dia, pela assinatura, né, desse convênio. Parabéns aos dois municípios contemplados que atenderam com bastante clareza, né, a todos os critérios estabelecidos por uma concorrência bastante difícil. Parabéns e que vocês possam ser agentes multiplicadores, né, todos que estão nos assistindo, para que todos possam se beneficiar dos conhecimentos aqui. Okay? Muito obrigada a todos e que essa oportunidade a gente possa estar presente aqui outras vezes, toda vez que o João não aparecer e a Gislaine na reitoria, a gente sabe que é no WhatsApp ou presencialmente, né? Estão vindo boas notícias, então vamos atendê-los. Agradecemos aos professores presentes na mesa de honra e solicitamos que eles retornem aos seus lugares na plateia para que demos continuidade às atividades do evento. Passamos agora à assinatura do convênio entre as cidades selecionadas, Franco da Rocha e Cubatão, e o Programa de Análise da Resiliência a Desastres no Contexto Municipal. Para tanto, convidamos para retornar à mesa o diretor de inovação do CRIT da UFJF, professor Fabrício Paulo Virgílio Campos. Convidamos ainda a vice-prefeita do município de Franco da Rocha, senhora Lorena Rodrigues de Oliveira, para a assinatura do termo.
agradecemos a vice-prefeita Lorena Rodrigues e convidamos agora o secretário de governo de Cubatão, senhor César da Silva Nascimento, para a assinatura do termo. Agradecemos aos representantes e, para dar continuidade às atividades, convidamos a pesquisadora do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, doutora Silvia Saito, que fará sua apresentação de forma remota. Olá, boa tarde. Acho que agora sim, vocês conseguem me escutar corretamente. Se puderem sinalizar que está tudo bem. Ok, muito obrigada, Rodrigo. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma grande satisfação estar presente aqui nesse momento tão importante, né, da assinatura. Em nome da diretora substituta do CEMADEM, doutora Regina Alvalá, eu trago os cumprimentos, né, a todos os presentes e parabenizo, né, os municípios de Cubatão e Franco da Rocha pela seleção, né, que vão participar agora do programa. Então, eu fico muito feliz também e de conseguir trazer aqui, né, os votos de sucesso, né, ao programa, e que é uma iniciativa tão necessária, né, e acho que tão atual para esse nosso contexto e, sobretudo, para uma perspectiva futura, né, do que nos aguarda, tendo em vista esses cenários, né, do que a gente tem em relação à convivência, então, com o risco de desastres, que acho que cada vez mais a gente verifica que já não se trata mais de uma recomendação, né, é uma pauta urgente na gestão pública. E, em especial, no nível local, né? Porque nós sabemos que os desastres ocorrem no nível local, né? Os desastres ocorrem no território do município. Então, estar preparado para essa convivência, né? Ela requer ações das mais diversas áreas
e também, né, dos diversos atores envolvidos na gestão de riscos de desastres. E quando a gente observa que isso ainda se constitui com um grande desafio, né? Mas, felizmente, né, nós nos deparamos com iniciativas, né, dessa parceria que nós estamos construindo, e que temos a honra de participar e de acompanhar de forma tão próxima, né, com o lançamento do programa, e que possibilitam realmente articular esses atores das diferentes, não só das diferentes esferas, né, federal, estadual, municipal, nos diferentes níveis e das áreas de atuação. E é nesse sentido que acho que o CEMADEM se sente muito honrado com essa parceria, né? Esse trabalho conjunto com a universidade, com os municípios, né? Certamente vai se constituir como uma jornada muito rica e nós temos um forte aprendizado pela frente. Então, eu espero que isso possa, então, se fortalecer ao longo da nossa trajetória. Eu também queria destacar, né? Acho que desde a criação do CEMADEM, né, sempre houve muito a percepção do protagonismo dos municípios para um pleno funcionamento do sistema de alertas, né. O CEMADEM é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do governo federal, e foi criado em julho de 2011. Então, todos devem se lembrar, né, 2011 foi um ano que marcou o país, né, justamente pelo desastre de grande proporção que ocorreu na região serrana do Rio de Janeiro, e a criação do CEMADEM, né, numa postura ainda que reativa ao desastre, ela foi criada, então, nesse sentido de colaborar, então, para que as ações, né, de preparação, então, pudessem ser fortalecidas no país. A missão do CEMADEM, né, o que nos move, o que nos motiva a trabalhar, né, realmente é desenvolver e disseminar conhecimento científico e técnico também, para que se possa realizar o monitoramento e a emissão de alertas. E que esse conhecimento, né, possa subsidiar a gestão de riscos e impactos dos desastres. Então, essa é a nossa missão. E, para isso, o CEMADEM conta, então, com uma sala de monitoramento, uma sala de situação 24 horas, que funciona, né, 24 horas, 7 dias da semana, com uma equipe multidisciplinar, né, para o monitoramento dos riscos associados, então, à questão de deslizamentos e inundações. E, além da sala de situação, né, de um outro lado, mas também caminhando de forma conjunta, né, há também um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que avançam no conhecimento, no desenvolvimento, né, de estudos relacionados à ciência dos desastres e que contribuem, assim, para conhecer cada vez mais, né, as ameaças, né, as vulnerabilidades e os impactos dos desastres. Hoje, né, atualmente, o CEMADEM monitora 1.038 municípios de todas as regiões do Brasil que são afetados, então, por esses processos, né, deslizamentos e inundações. Mas vale ressaltar ainda também que o CEMADEM também realiza o monitoramento da seca e dos seus impactos para todo o país. E para realizar todo esse trabalho, né, tanto do ponto de vista operacional quanto da pesquisa, né, atuam no CEMADEM profissionais de diferentes áreas do conhecimento, né? Por exemplo, a área da meteorologia, da geografia, da hidrologia, das engenharias, né? Da geologia, da física, entre tantas outras áreas, né? E isso mostra a necessidade de se lidar, de trabalhar, né, com a questão do risco de desastres de forma multidisciplinar. E quando a gente pensa, né, em quem é o principal usuário, né, dos alertas do CEMADEM, acho que um primeiro grande usuário que nós pensamos de forma direta, né, e para eles, então, que nós trabalhamos, são os governos locais, em especial os órgãos municipais de proteção e defesa civil. Mas a gente sabe que o alerta ele tem um potencial para ser utilizado nas ações de respostas, né, para a salvaguarda das vidas, na redução dos impactos humanos e econômicos,
Mas esse alerta também, ele só vai alcançar esse resultado, né, dessa redução dos impactos, se ele for de fato, né, compor e fizer parte como parte de um dos elementos de um sistema de alertas, né, que precisam funcionar então com outras 3 áreas que devem atuar então de forma sinérgica, né, como um sistema. Então todos os componentes são importantes. Então, esse alerta, né, que faz parte dessa composição do monitoramento e alerta, algo que o CIMADEM desenvolve, ele tem que conversar, então, de forma direta com um outro eixo que seria conhecer os riscos. E para isso, então, que os mapeamentos, né, a setorização de riscos são fundamentais. A gente precisa saber onde estão as pessoas, a população exposta, né, qual que é o período preferencial de ocorrência dos desastres. Então, esse tipo de conhecimento é fundamental para que a gente possa, então, avançar nesse conhecimento. Uma segunda grande importância, de grande área nesse sistema, seria a preparação. E aqui eu não poderia deixar de comentar, de dar como exemplo, né, os planos de contingência, né, que são esse recurso vital para que no nível do território do município, então, se possa pensar em como agir durante a resposta aos desastres, né? Tanto de ponto de vista das instituições participantes, quanto das ações mesmo, seja dos atores responsáveis pela resposta ou pela própria população. E um terceiro eixo desse sistema de alerta que precisa trabalhar de forma muito próxima é a questão da comunicação. E então isso pressupõe que o alerta ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido e chegar de fato ao público-alvo. E acho que nos últimos anos a gente tem visto um grande avanço nesse sentido, né? Acho que há diferentes meios de se receber alerta, que isso tem possibilitado então com que a população receba tanto por SMS como por aplicativos, né, de comunicação rápida, como o próprio WhatsApp, o Telegram, e esse é um dos eixos. Então, quando a gente pensa num sistema de alerta, né, isso demonstra que aquele alerta que o CIMADEM produz e chega até o nível do município, ele não se restringe às ações de proteção e defesa civil, né, mas ele pode e deve envolver outras secretarias municipais. Então, e claro, né, que a gente também tem consciência, né, saber que o poder local, né, ele carrega tantas responsabilidades, né, no termos da gestão pública e tem os seus grandes desafios, né, sejam de ordem econômica, institucional, mas acho que para que esses desafios possam ser vencidos, acho que iniciativas como essas, né, demonstram que as soluções precisam se destacar, especialmente nesse sentido das parcerias, né, interinstitucionais, como a gente verifica no que está sendo construída no dia de hoje. Bom, e ainda nesse contexto, né, dos eixos de um sistema de alerta, eu também gostaria de destacar, né, como que os municípios contribuem de forma direta para a melhoria do monitoramento do CIMADEM. Se a gente pensar, né, que enquanto órgão federal, nós estamos localizados sediados, né, em São José dos Campos, né, em São Paulo, no Vale do Paraíba, e como esse órgão federal, ele precisa ter uma comunicação e essa articulação direta com os municípios. E eu tenho vários exemplos para citar, né, para que a gente possa conhecer melhor como que o município ele é um ente, né, fundamental nesse sistema de alerta. Por conta do tempo, eu acabo trazendo 2 exemplos, né, dessa atuação tão vital no sistema de alerta. Então, eu destacaria 2 exemplos. Né? No contexto do CIMADEM, né, acho que um primeiro deles, dessa parceria com os municípios, diz respeito à questão da própria rede observacional que o CIMADEM constituiu ao longo dos últimos anos, né? Essa rede observacional que é composta, então, de equipamentos para o monitoramento da chuva, como, por exemplo, os pluviômetros, ou os radares, ou para o monitoramento dos rios, né, como as estações hidrológicas.
e que hoje a gente conta com mais de 3 mil equipamentos, né, instalados em todo o país. E essa parceria, né, se construiu, fortaleceu, né, seja desde o momento da identificação dos locais para a instalação desses equipamentos, e ainda hoje, né, se constitui, porque os municípios acabam que provém, né, uma questão da própria segurança desses equipamentos nesses locais. E eu daria um segundo exemplo dessa nossa relação tão próxima com os municípios, seria uma importância que os municípios dão, né, através dos feedbacks, após receberem os alertas. Esses relatos das ocorrências, né, que permitem, então, que o CEMADEM consiga avaliar, né, justamente a tempestividade dos alertas, consiga avaliar se o alerta chegou a tempo, e quem é o único, né, que pode dar esse retorno para a gente é quem está no nível local, o município. E esse relato das ocorrências após os desastres, ela também colabora justamente para a gente mapear e identificar os impactos causados pelos desastres. E que esse é um ponto também que eu acho que vale ressaltar, que o que diferencia, né, o CEMADEM de outras instituições é que realmente nós olhamos para a questão do risco de desastres e para o seu potencial de impactos, né? Nós não somos uma instituição de meteorologia, né? Não fazemos a previsão do tempo. Bom, e então, nesse sentido, né, acho que diante de desses aspectos levantados, é que eu vejo que realmente o grande potencial do programa, que, né, vem sendo lançado, e da especialização, porque ela vai colocar realmente a questão da resiliência no centro das discussões. E conversando um pouco com a professora Gislaine, né, ela me relatou justamente da representação que vai ter, né, no curso, com diferentes servidores e servidoras, né, de secretarias, e que hoje a gente não tem como falar e pensar, né, na gestão do território do município, né, em relação da questão dos desastres, sem ter esse diálogo tão próximo com as outras secretarias. Né? Pensar na resiliência dos municípios, ela requer ações que sejam planejadas, né, organizadas, desde o princípio realmente da prevenção do risco de desastres, ou seja, antes do risco se instalar. Né? Hoje a gente está convivendo com aqueles riscos que já estão instalados no território, mas aí a gente ainda tem a possibilidade de pensar em realmente não evitar que o risco se instale. E é por isso que então, é fundamental a gente ter essa aproximação com a Secretaria de Planejamento Urbano, né, de Meio Ambiente e, claro, né, da Proteção e Defesa Civil. Então, eu fico muito feliz, né, que esse assunto realmente agora consiga ganhar vulto, né, nessa agenda que os municípios agora estão levando. Eu acho que a ideia justamente é essa, de que a gente consiga, então, desenvolver, né, multiplicadores. Eu também desejo que essa nossa parceria seja duradoura, né, que traga resultados concretos aos municípios, que eu acho que é um ponto que a gente sempre tem essa expectativa, essa ansiedade, né, para que a gente consiga realmente reduzir o risco de desastres. E só para finalizar, né, eu vi no auditório, né, e também foi mencionado logo na abertura, né, a participação dos alunos, né, de graduação, e também eu fico muito feliz com que eles possam participar, né, acompanhar essas atividades, porque eu acho que também é uma maneira de que a gente possa contribuir na formação de profissionais cada vez mais preparados para lidar também, né, ao chegar ao mercado de trabalho, né, também conheçam e possam lidar com a questão do risco de desastres. Bom, então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar e de contribuir, né, nesse momento, e espero que seja um primeiro contato nosso para que a gente consiga, então, fortalecer nossa relação. E deixo aqui o convite, né, para que vocês possam conhecer o CEMADEM, e eu espero recebê-los, né, aqui na sede do nosso centro, para que vocês também possam conhecer de perto o nosso trabalho. Então, muito obrigada e desejo muito sucesso a todos. Agradecemos o pesquisador do CEMADEM, Silvio Sarto, e convidamos a todos agora a assistirem um vídeo institucional da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Dando sequência às atividades, assistiremos agora a mensagem por vídeo da Mutarika Sapon, representante do escritório da UNDRR do Nordeste Asiático e Instituto Global de Educação e Treinamento. Good afternoon, all distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be speaking to you today at the opening of this very important training course, Program for Analysis of Municipal Resilience to Disasters. On behalf of Mr. Sanjay Bhatia, Head of the UN Office for Disaster Risk Reductions, Global Education and Training Institute, or GETI, based in Incheon, Republic of Korea, I would like to firstly congratulate the Federal University of JUSTFORA for putting together this training course. You are an excellent example demonstrating the important role of academia in working together and supporting municipalities in your community on disaster and climate resilience. I still remember very vividly our early encounter several years ago, full of interest and passion in making your cities resilient. Since then, UFJF has taken many leads in ensuring the important knowledge and skills on disaster risk reduction and resilience building are available in Portuguese and easily accessible by Portuguese-speaking municipalities, not only in JUSTFORA, but also in other parts of Brazil and beyond. Your continued commitment to this is very exceptional. Municipalities are often at the forefront of combating disaster and climate resilience challenges. Often the time, it is a capacity issue, whether it's human resource, knowledge and awareness, or specific technical skills. We need to increase the understanding of preparedness and risk reduction. We need to look at all kinds of hazards that will impact us, even those we have never expected before. We need to use all kinds of useful tools and create collaborations to enhance capacities to deal with all kinds of risk and complexities. When local authorities receive support from academia, we believe they would be able to advance in many aspects. We would therefore like to congratulate the municipality of Franco de Rocha and Cubatão for being the successful participants in this training course. You are the selected few with this exceptional opportunity. We hope you will learn a lot from this training course, and more importantly, apply what you learn when you return to your municipalities. This program will likely introduce to you many useful knowledge and toolkits which are practical for your work in reducing your municipal vulnerabilities to disaster. It will be an important step towards building disaster resilience in your municipalities. We hope you apply what you learn, document your experience, exchange with each other, and share your stories with other municipalities, especially those who are going through the same journey with you in the Making City Resilient 2030 or MCR 2030 initiative. This training is a great demonstration of a service provided by a university and a partner of MCR 2030 to support municipalities on the resilience roadmap. We highly encourage UFJF to continue providing your support to cities, and we encourage you to advance your support to cities, moving beyond the development of the plans toward actual implementation of disaster and climate resilience activities. Capture your process and actively share your experience. As cities learn best from other cities, universities also learn best from their peers. Lastly, we wish this training a success, and we look forward to our continued collaborations and to echoing your great achievements to come. Thank you very much. E para falar sobre a importância da iniciativa MCR 2030 e da participação dos municípios no programa, convidamos o representante do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres Américas e Caribe, oficial júnior de programas Iniciativa MCR 2030, senhor Clemão da Cruz. Olá, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar com vocês aqui.
queria agradecer, primeiramente, a toda a equipe da universidade, a reitoria, a toda a equipe docente, pela confiança, né, na nossa instituição e pela dedicação pelo trabalho de vocês. Foram muitas atividades. Esse programa só é uma atividade entre outras. Faz anos que estamos conversando juntos virtualmente. Estou muito feliz de estar aqui finalmente em presencial e demonstra e redefine o papel de uma universidade para a comunidade. Acho que o Juiz de Fora realmente está tendo esse destaque, como vocês estão vendo a nível internacional, através da participação da Nutarico, mas também porque, desde o nosso escritório, vários parceiros, outras universidades do mundo estão entrando em contato conosco para saber como replicar o que a Universidade de Fora está fazendo. Então, esse papel que a universidade está tendo de compartilhar a expertise, os conhecimentos com as comunidades, com os governos locais, para impactar na produção de políticas públicas locais, realmente uma referência no Brasil e no mundo. Então, vocês estão de parabéns e todos os meus agradecimentos a toda a equipe. Meus agradecimentos também ao município de Cubatão e de Franco da Rocha, parabéns pela seleção no edital. E um pensamento também a todas as cidades que se candidataram. Eu lembro revisando o edital, pensando que esse edital é muito difícil. As cidades vão ter um momento difícil para preencher, porque tinha muitos requisitos. E eu sei que tinha muita demanda, principalmente aqui no Brasil, os municípios estão muito dedicados à questão da resiliência a desastres. E eu espero que no futuro possamos também atender essa demanda e pensar nesses municípios que não foram selecionados. E vou te agradecer a presença de vocês aqui, do Corpo de Bombeiros, do Estado de Minas Gerais, que tem a Polícia Estadual também, e a todos os alunos. Eu estou particularmente feliz em conversar com pessoas da minha geração, o que não acontece muito, às vezes, nesses eventos. Tema de resiliência, tema de redução de riscos também é um tema da nossa geração. Estamos falando de sobreviver aos desastres que vão acontecer no futuro para nós. E eu estou muito feliz que a comunidade estudantil, os jovens aqui, possam participar e ouvir sobre essa palestra também. Então, obrigado por estar aqui. Nessa palestra de abertura do programa, eu queria introduzir vocês a alguns conceitos básicos e fundamentais da Agenda Internacional de Resiliência a Desastres. Tá? Começando com alguns dados sobre o porquê de falar sobre redução de risco a nível local. Já foi mencionado por alguns palestrantes de hoje, mas não se pode falar sobre desastres sem falar sobre cidades. Os desastres acontecem na cidade e eles matam pessoas que moram em cidades. Tá? O nosso escritório das Nações Unidas para a redução do risco de desastre revelou que de 95 a 2015, 80% dos desastres da América Latina aconteceram em zonas urbanas. Tá? 80%. E essa questão da gestão dos riscos a nível local, ela vem com desafios que são específicos às cidades e, em nosso caso, em cidades latino-americanas. E tem como especificidade de não ser planejadas. E essa falta de planejamento intensifica a exposição e a vulnerabilidade a riscos de desastre. Apenas 1/3 do crescimento urbano acontece de maneira planejada nas cidades latino-americanas. Óbvio, envolvendo o Brasil. Né? Acho que não é surpresa para ninguém. Também estamos num momento histórico inédito, no qual a desigualdade e a pobreza aumentaram pela primeira vez, depois de décadas de melhoria. A crise da Covid-19, a crise inflacionária atual, estão colocando as nossas sociedades num cenário muito difícil. E esse aumento da pobreza, da desigualdade, vai ter, obviamente, um impacto no aumento das vulnerabilidades a riscos. E, por fim, o contexto atual de mudanças climáticas. Mudanças climáticas devem ser consideradas quando falamos sobre desastres,
porque elas atuam de duas maneiras. Elas intensificam a frequência dos desastres, tem cada vez mais desastres acontecendo, e eles intensificam também os impactos. Os impactos são cada vez maiores, o que coloca os nossos governos numa situação desafiadora. Várias ações de aumento da resiliência, de aumento da preparação foram feitas ao longo dos anos, mas elas não são suficientes agora, frente às novas ameaças. Tá? Então, a resiliência tem que ser entendida como um processo contínuo, frente a ameaças cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. Tá? E, por fim, um desafio urbano, que é a falta de dados. Tá? Para realizar e implementar políticas de redução de riscos que são eficazes, precisamos primeiro ter dados. Onde as ameaças acontecem? Quem são as pessoas mais vulneráveis a essas ameaças? Onde elas moram? Qual é a qualidade da moradia onde elas moram? Todos esses dados precisamos justamente do apoio acadêmico das universidades, do corpo de professores, de pesquisadores, de centros de pesquisa como o CEMADEM, para ajudar na coleta e na gestão desses dados a nível local. No Brasil, por exemplo, você tem muitos dados nacionais, estaduais, mas precisamos de dados até no nível do bairro, para realmente conseguir um impacto nas políticas de redução de riscos. E no Brasil tem desafios especificamente brasileiros. Primeiro, isso são dados que eu trago do CEMADEM. Eles registraram de 2003 a 2020, quase todos os municípios brasileiros declararam uma situação de calamidade pública, uma situação de emergência. Tá? Então, todos os municípios, mais de 5 mil municípios brasileiros, são afetados por questões de desastres. Tá? E os desastres que mais acontecem no Brasil têm a ver com estiagem, 35,6%, doenças a 32,4%, com a Covid-19 sendo uma ilustração recente, secas, tempestades, enxurradas, inundação, etc. Então, o perfil de ameaças no Brasil é diversificado. Não é quando falamos sobre ameaças no Brasil, precisamos dessa abordagem multi-ameaças. Tá? São várias ameaças acontecendo, não apenas de origem natural, como de origem biológica, pandêmica e relacionada à atividade humana também. Mas o maior desafio no Brasil e no mundo inteiro é a falta de investimento na prevenção e na resiliência. No Brasil, como em muitos países do mundo, se gasta mais dinheiro na resposta a desastre do que na prevenção. Ou seja, um dinheiro é liberado uma vez que as vidas foram perdidas, uma vez que as infraestruturas foram destruídas. Nas Nações Unidas, estimamos que cada dólar investido em prevenção são 7 dólares economizados na resposta. Tá? É o rastro que a gente calcula mais ou menos. Mas aqui eu estou trazendo para vocês dados do Tribunal de Contas da União, são dados de março de 2023, que mostram a redução constante desde 2013 do orçamento federal brasileiro para temas de gestão de riscos. Então, em azul, vocês têm a parte do orçamento dedicado à prevenção e em roxo, a parte do orçamento dedicado à resposta. Então, a tendência geral ao longo desses anos é de diminuição, mas também de foco na resposta. A gente vê que a parte roxa é muito maior do que a parte azul. Então, entre 2013 e 2022, foram investidos 13,4 bilhões de reais em recuperação e resposta a desastre, ou seja, 69% dos recursos federais, e apenas 5,9 bilhões em prevenção. Qual é o resultado disso?
De 95 a 2019, um período levemente diferente, mas esses são dados do Banco Mundial. No Brasil, as perdas econômicas foram de 333 bilhões de reais, sem falar aqui de todas as perdas humanas. Então, isso é o cenário, isso é o desafio que temos no Brasil, como em outros países do mundo. Precisamos sensibilizar os nossos tomadores de decisão na importância de investir em prevenção e não esperar que a calamidade aconteça. Tá? Esse imperativo ele está escrito no Marco de Sendai. Todo mundo conhece o Marco de Sendai aqui? Eu vejo toda a defesa civil fazer sim, porque a defesa civil sabe. Mas, para os demais, o Marco de Sendai é um documento das Nações Unidas que detalha todas as orientações para a redução do risco de desastre. Tá? É um documento que foi ratificado pelas Nações em 2015, na cidade de Sendai, no Japão, aí vocês vão lembrar, e ratificado pelo Brasil também. E nesse Marco de Sendai, as nações concordaram em 4 prioridades de ação. Primeiro, compreender melhor os riscos que enfrentamos. Segundo, fortalecer a governança para reduzir esses riscos. Terceiro, investir na redução e na prevenção. E quarto, aumentar a nossa preparação a desastre e, se o desastre acontecer, reconstruir melhor depois. Tá? Os maiores desafios a nível mundial são essas 2 últimas prioridades de ação. A terceira sobre investimento e a quarta sobre reconstruir melhor. Observamos que no mundo não se reconstrói melhor depois de um desastre. Repetimos os mesmos erros. Construímos da mesma maneira, nas mesmas zonas de risco. Tá? Então, são um pouco as ideias-chave que eu quero transmitir para vocês quando se falar da Agenda Internacional de Redução de Riscos, falando sobre essas prioridades de ação. E no Marco de Sendai também, vocês vão encontrar a definição das Nações Unidas para o conceito de resiliência. Sei que é uma palavra que a gente está vendo muito, parecer uma nova moda, mas qual o sentido dessa palavra? Então, no Marco de Sendai, as Nações Unidas definem resiliência como a capacidade de resistir, absorver, acomodar, se adaptar, se transformar e se recuperar dos efeitos de um desastre através da gestão de risco. Ou seja, tem muitas maneiras de construir resiliência. Tem muitas medidas, muito tipo de políticas públicas que podem ajudar as nossas sociedades a resistir dos impactos do desastre, a absorver esses impactos, a se acomodar, a se adaptar. A gente fala de adaptação climática aqui, entra aqui a questão da adaptação, a se transformar e a se recuperar dos efeitos do desastre. Eu acho importante explicar também como esse conceito se relaciona com o conceito de sustentabilidade. A resiliência garante a sustentabilidade. Faz décadas que estamos falando sobre sustentabilidade e avanços foram feitos pelos países. Houve avanços em relação à preservação ecológica, ao desenvolvimento social, mas estamos vendo que os desastres ameaçam essas conquistas. Tá? Então, a resiliência permite garantir que conservamos essas conquistas e continuamos o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, não são 2 palavras que entram em competição, elas são complementares e queremos juntar os objetivos de sustentabilidade com os objetivos de resiliência. Outro desafio na cidade, isso é um pouco mais teórico, mas acho importante entender esse conceito, é o conceito do risco sistêmico. Eu vou tomar um exemplo da Covid-19. Durante a pandemia, observamos como tudo era conectado. Começou como uma crise de saúde. Tá? Os hospitais começaram a encher, faltava médicos, mas aí veio a questão dos confinamentos. E aí teve impacto em todos os sistemas. Impactou todos
todas as dimensões da nossa vida cotidiana. Paramos de sair, não tinha mais sistema de transporte. Impactou a economia. Até impactou de maneira positiva, indireta, o meio ambiente, porque as pessoas circulavam menos, tinha menos carro, houve menos emissões de gases. Então, observamos como a pandemia, que começou como um problema de saúde, teve efeitos em cascata, né? Sobre vários sistemas, várias dimensões da nossa vida cotidiana que nem pensávamos ligadas à questão de saúde. Isso é porque as cidades funcionam como um sistema de sistemas. Tá? A cidade tem um funcionamento sistêmico. E o risco, pela sua capacidade de se propagar através desses sistemas, também é sistêmico. Dá para entender? Eu acho que para o pessoal que trabalha, né, na ponta com as questões de gestão de riscos, essa questão é muito clara. Você tem um alagamento, mas o seu alagamento ele vai ter consequências sobre o sistema de mobilidade, sobre o sistema de moradia, sobre as infraestruturas críticas, vai quebrar um aparelho que era essencial para a telecomunicação, vai impactar o sistema de energia, de água. A gente entende muito bem essas interrelações no momento de lidar com o risco, de lidar com o desastre. Tá? E isso nós responsabiliza, como governo local, como governos nacionais, para mobilizar todas as secretarias competentes na gestão de risco. Tem essa tendência, no Brasil como em outras nações, de limitar a gestão dos riscos à Secretaria de Defesa Civil ou aos bombeiros. Mas eles precisam da ajuda de todas as secretarias para conseguir ter um impacto, para conseguir reduzir os riscos. É por isso que, para esse programa, isso foi o maior desafio do edital, né? Os municípios, para candidatar, deviam conseguir a inscrição no programa de um representante de todas as secretarias, de meio ambiente, de assistência social, de planejamento urbano, de infraestrutura, de saúde. E dessa maneira, através de uma coordenação, de um trabalho coordenado, que conseguimos a resiliência. Tá? No Brasil, se fala da proteção e de defesa civil como um sistema, não como um órgão. É um sistema de proteção e defesa civil. E esse sistema é composto por todas as secretarias, também composto pela comunidade, também composto pelo setor privado, também composto pelas universidades. É como um sistema que enfrentamos o risco sistêmico. Tá? São conceitos novos, mas na verdade é para expressar a realidade que vocês já encontram no dia a dia. Tá? Isso só para reforçar a ideia, adotar uma abordagem transversal da resiliência permite superar o foco na gestão de emergência e contingência. Temos essa tendência, principalmente na população, nos tomadores de decisão, de só enxergar o desastre. Mas o desastre ele tem que ver com vários fatores. A pobreza, a mudança climática, a insegurança alimentar. Estamos no Brasil no momento de fome, temos a problemática da fome que está voltando. Também pode ser integrado nas questões de resiliência. As questões de saúde pública, a igualdade de gênero, também os desastres, o que falamos das Nações Unidas é que os desastres têm cor, eles têm gênero, eles têm classe social, eles têm idade. Desastres impactam populações mais vulneráveis de uma maneira desproporcionada. Tá? Isso também tem que ser integrado quando pensamos em como reduzir os desastres. Tá? E isso é o propósito da iniciativa que eu estou aqui representando hoje, a iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030, a sigla em inglês é NCR 2030. E nossa missão aqui na região é acelerar a ação local para a resiliência, promovendo essa abordagem multidimensional, que eu acabei de explicar para vocês, e também centrada nas pessoas. Tá? Multidimensional, centrada nas pessoas. E para isso, apoiamos municípios atuando como um agente de integração dessas políticas de resiliência e de fomento de parcerias. Alguns de vocês devem começar
campanha anterior, que começou em 2010, foi uma campanha de sensibilização. Então, no início, a nossa agência das Nações Unidas só queria sensibilizar os prefeitos e as prefeitas sobre as questões de redução de riscos. E essa campanha ela durou até 2020. Só que em 2020, os prefeitos e as prefeitas pediram para um segmento, eles queriam um programa de verdade. Tá bom, somos sensibilizados. E agora, o que fazemos? E aí veio a iniciativa Construir Cidade Resiliente. Essa iniciativa, que vai até 2030, ela tem novos parceiros. Então, a gente trabalha com alianças, a gente trabalha com o ICEI, o NOAPIDA, CEPAL, a Resilience Network. São todos parceiros que vocês vão encontrar durante o curso, durante a especialização. Eles vão intervir como palestrantes exteriores. A iniciativa também trouxe novas ferramentas que vão ser implementadas durante o curso pelos alunos, que são ferramentas que permitem diagnosticar quais são os riscos que existem e quais são as capacidades para lidar com esses riscos. E, enfim, a iniciativa desenvolveu uma nova metodologia de trabalho focada na implementação. Tá? Então, é uma iniciativa que se desenvolve em 3 etapas, a etapa A, a etapa C, e o município ele entra de acordo com as necessidades que ele tem. Então, se o município está começando esse trabalho da resiliência, ele vai entrar na etapa A. Na etapa A, a iniciativa ajuda ele a entender quais são os riscos que ele enfrenta. Na etapa B, se trata de municípios que já entendem quais são as ameaças, quais são os desafios, mas que não têm ações planejadas para reduzir esses riscos. Aí a iniciativa ela ajuda para formular, ela ajuda a formular um plano local de resiliência, onde essas ações vão ser formuladas, definidas, com prazos, com entidades responsáveis. E esse plano vai fazer a cidade entrar na última etapa, que é a etapa C, que é uma etapa de implementação. Aí o objetivo é implementar o que ela planejou na etapa anterior. Tá? Então, etapa A, entender melhor. Etapa B, planejar melhor. E etapa C, implementar melhor. Tá? Todo o ciclo de gestão de riscos. Esse plano local de resiliência, ele retoma tudo que eu fiquei falando, faz um tempo já, mas tudo que eu fiquei falando. O plano local, ele quer ser multissetorial, ele vai envolver todas as secretarias competentes na sua formulação e na sua execução. Ele vai querer ser participativo. Tem 2 mandatos, são as nossas catchphrases, que vocês podem lembrar. A primeira é não deixar ninguém atrás. É o mandato de todas as agências das Nações Unidas. Não podemos deixar ninguém atrás nas nossas ações. Então, é pensar nas mulheres, nas pessoas idosas, nos jovens, em qualquer população com maior vulnerabilidade à questão de risco. E o segundo mandato é nada sobre nós sem nós. Então, incluir a população vulnerável e exposta a risco na elaboração dessas ações. Ver eles não apenas como vítimas, potenciais vítimas, mas como agentes capazes de transformação e capazes de ação. Tá? Então, multissetorial, participativo, baseado em evidências e informações sobre riscos e focado na implementação. Isso vai ser o resultado do programa daqui a quantos meses? Daqui a 18 meses, em incubação e em Planto da Rocha. Conseguir esse plano local de resiliência e começar a execução desse plano com todos esses componentes daí. Não vai ser fácil, vai ser muito trabalho, mas estaremos aqui para apoiar. Tá? Enfim, última slide, só para apresentar brevemente uma das ferramentas que vamos utilizar durante o curso. A primeira é essa, de análise de risco, que vai permitir identificar em cada cidade quais são os riscos mais importantes. E, num segundo momento, o scorecard,
que é uma ferramenta de diagnóstico de capacidade de resiliência. Então, é uma ferramenta que vai ver as capacidades do governo local, de cada secretaria desse governo local, de lidar com as ameaças que foram identificadas anteriormente. E esse scorecard, ele tem alguns capítulos adicionais, que são setoriais, realmente para tratar de uma questão específica dentro da agenda de resiliência, chamamos de adendos. Tem um adendo do scorecard que vem fazendo um diagnóstico das capacidades de resiliência para questões de migrações, com foco principalmente nas pessoas deslocadas por desastres. Em questões de saúde pública, o uso dessa ferramenta vai ser obrigatório, né, no programa. Então, relacionar as questões de risco com as questões de saúde pública. Tem um adendo também para questões de segurança alimentar, para inclusão de pessoas com deficiência e para proteção de patrimônio cultural. Tem outras que estão sendo desenvolvidas, mas essas são as que existem e as que estão disponíveis em português, principalmente. E vou quebrar o protocolo, porque eu adoro fazer isso, mas eu vou chamar a cidade de Cubatão e de Franco da Rocha para vir comigo aqui. Eu gostaria muito de ouvir de vocês também, dá para vocês a oportunidade de se expressar, né? Que o dia é para parabenizar vocês, né, para a seleção no edital. Desculpa. Então, a Cristina, diretora de Defesa Civil da cidade de Cubatão, e a vice-prefeita de Franco da Rocha, Lorena. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar aqui rapidamente a instituição, as pessoas, acho que nós estamos todas aqui, a doutora Fernanda, Mônica, o professor Fabrício, e um cumprimento especial a quem nos acolheu aqui, professor Gislaine, professor Jorge, muito obrigada pela acolhida carinhosa, pela recepção, muito obrigada mesmo, somos muito bem recebidos. O município de Cubatão, Cristiano, secretário Rafael, estudantes, corpo de bombeiros, defesa civil, Fernanda, um agradecimento, um cumprimento especial. Você tem certeza que você vai tornar essa parceria muito potente, produtiva, articulando aí os diferentes atores. Queria rapidamente falar um pouquinho da caracterização do município de Franco da Rocha e até fazendo essa justificativa para que o município se empenhou tanto em participar desse edital e ser aprovado desse edital que vocês viram, foi um edital difícil. O município de Franco da Rocha é o município da região metropolitana de São Paulo, tem cerca de 160 mil habitantes, está localizado ali, assim como tantos outros municípios periféricos, com um processo de organização e crescimento desordenado, como vimos aqui. O centro da cidade está na área de várzea, e o município foi crescendo, as encostas foram sendo ocupadas, principalmente ao longo das últimas 5, 6 décadas, causando assim, como em tantos outros locais, um processo de muitas pessoas vivem em situação de insegurança, em situação de risco. E é necessário que os gestores públicos, e como gestora pública, colocam muito aqui essa preocupação, que a gente tenha assim políticas articuladas, juntando aí tecnologia, saber acadêmico, saber técnico, para que a gente consiga desenvolver, pensar políticas públicas, implementar políticas públicas que enfrentem essa situação que é muito difícil. E a gente estava trocando de figurinha e dividindo os nossos problemas, né? Eu acho que Cubatão, como são tão parecidos, e como são tão parecidos com tantos outros municípios do Brasil, tantos outros municípios, tantos outros locais do mundo. E aí, comprometidos com a Agenda 2030, e acho que é tão importante as Nações Unidas pensar essa realidade do global para o local, como que a gente pensa a implementação dessa agenda lá no nosso território, nas comunidades, como muitos disseram aqui, as pessoas vivem nas cidades, são os prefeitos, gestores públicos locais que são acionados nas situações de risco para fazer os enfrentamentos, que são cobrados. E sim, somos os gestores lá responsáveis, mas precisamos de uma articulação muito maior.
da sociedade, dos outros entes federados, dos governos estaduais, do governo federal, e falando bem rapidinho de ações que o município vem desenvolvendo, que eu achei interessante pontuar aqui para vocês. A gente tem plano municipal de redução de risco, inclusive a gente elaborou junto com a Universidade Federal do ABC, onde foram identificadas 1.200 casas, pessoas que estão em situação de risco, e apontadas intervenções que precisam ser feitas lá. Então, a gente precisa de habitação, precisa de água, pessoas locais, a gente precisa de recursos de financiamento para fazer obras no entorno, nas residências e no entorno, que precisam de financiamento muito alto, inclusive, estava conversando com o secretário de Cubatão, e quando apresentado, ele até contar para vocês, a gente teve um episódio muito triste ano passado, 22, de desastre, 18 pessoas, infelizmente, perderam a vida, 500 famílias na cidade desalentadas, desabrigadas, inclusive ainda estão, depois de um ano, no auxílio aluguel, a gente buscando soluções para essas famílias, soluções de habitação, enfim. E quando apresentava, passado pelo governo federal, a gente pediu recurso para as obras de reconstrução ali, emergenciais e também para a implantação do nosso plano de redução de risco. A resposta é: não há orçamento previsto para obras de prevenção. Então, existe orçamento previsto para reconstrução, pouco também, por sinal, mas não há para prevenção. Então, o plano é importante que o plano traz aqui, enquanto a gente precisa avançar, e tenho certeza que o papel da universidade, e aí eu quero complementar, Jordã, quanto é importante a universidade pensar nessa intervenção local, quanto é importante saber produzir antes de chegar lá na ponta, chegar na realidade das pessoas, e então complementar pelo desempenho do papel aqui da instituição, agradecer em nome do município. A gente precisa avançar muito mais. Queria também rapidamente falar de outro projeto que a gente está implantando lá, aprovamos uma lei recente, que é de ATIS, que é assistência técnica, de educação de direito social, para que a gente faça intervenções, garanta assistência técnica às pessoas de baixa renda, para que façam as habilitações necessárias, buscando ali a prevenção do risco. Então, no conjunto de ações que a gente vem fazendo, plano de macro-drenagem, de governo estado, obras que a gente tem certeza não vão resolver totalmente o problema, porque a gente convive com enchentes há 50 anos, inclusive no dia da primeira aula do curso, o centro da cidade estava totalmente embaixo d'água. No último ano foram 10 episódios de enchentes na cidade. Então, tudo isso não vai ser resolvido sozinho, vai ser com papel, um trabalho de articulação, e é por isso que a Cláudia está aqui, participando desse processo, e espero voltar aqui para a gente ver com o nosso plano em mãos e discutir a implementação dele. Então, muito obrigada a todos e todas pela oportunidade. Obrigada aqui à Universidade. Boa noite, boa tarde ainda, não sei, por fora de horário, a todos. O município de Cubatão agradece muito a grande ideia desse projeto da universidade, representado aqui pelos idealizadores, professora Gisane e professor Jordã. E graças a esse programa, nós vamos conseguir finalmente unir as secretarias dentro do nosso sistema municipal de defesa civil, né? Então, um grande desafio, acredito, para diversas defesas civis de diversos municípios, fazer com que as secretarias entendam o seu papel dentro do sistema de defesa civil. A defesa civil não é um órgão que age sozinho, a gente precisa da ação, precisa da articulação de outras secretarias para que a gente desenvolva todas as ações que estão previstas dentro do ciclo de gestão da defesa civil. E esse programa vai subsidiar o nosso município para que a gente consiga implementar de verdade, né, verdadeiramente, efetivamente, todas essas ações e colocar as pessoas, os moradores das áreas mais suscetíveis, deixá-los em segurança. Assim como a vice-prefeita falou, o município de Cubatão possui várias áreas de risco de desastres socioambientais, os desastres não são naturais, desastres tecnológicos, considerando que nós abrigamos um polo industrial maior, já foi considerado o maior polo da América Latina,
né, com diversas indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas. Então, existem comunidades ali em torno dessas indústrias que também precisam de resiliência, também precisam ser trabalhadas. O município já vem desenvolvendo várias atividades, como remoção de moradores de áreas de risco. Atualmente, o nosso governo tem feito um trabalho muito forte na remoção. Se dará início a uma obra que vai remover aproximadamente 500 famílias de uma área de risco de escorregamento para uma área segura. Então, a gente já vem desenvolvendo todo um trabalho. Foi um longo processo, né, dessa avaliação do programa, mas a gente sabe que a gente ainda tem um longo desafio pela frente, né, que é a criação, a elaboração desse plano, para que a gente consiga implementar essas ações. Então, nós agradecemos muito, o município de Cubatão agradece muito por essa oportunidade. Foi um empenho de vários servidores, né, de várias pessoas, para que a gente pudesse chegar até aqui e aguardamos a nossa formatura. Eu sou aluna também, é verdade, eu vim acompanhando o nosso secretário de governo, e aguardamos aí o resultado, que eu tenho certeza que vai ser um resultado frutífero, a gente vai colher muitos bons frutos com essa atitude, com essa iniciativa, né, de duas pessoas, do Cleman também, outros envolvidos, que sempre estão ali, né, assim como nós, Defesa Civil, preocupados com a segurança dessas comunidades. Gratidão. Agradecemos a vice-prefeita do município de Campo da Rocha, Lorena Rodrigues, e a coordenadora da Defesa Civil de Cubatão, Cristina Santos. Agradecemos, parabenizamos também o convênio firmado entre os municípios. Além disso, agradecemos ao professor Cleman pela palestra realizada. Assistiremos agora uma mensagem por vídeo da professora e doutora Virginia Morai, chefe de redução global do risco de desastres da Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido. Professor de Souza, I thank you and your university so much for all the hard work you have taken on looking at our UN Office of Disaster Risk Reduction and International Science Council hazard information profiles. My name is Virginia Murray. I'm head of Global Disaster Risk Reduction in the UK Health Security Agency, but I am speaking as chair of the Technical Working Group for the UN Office of Disaster Risk Reduction and International Science Council, where we were working on the Hazard Definition and Classification Review Technical Report and the Hazard Information Profiles with our many authors and reviewers. I have other roles as well. To me, the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction was an incredibly important UN landmark agreement in 2015, and as we head towards the midterm review, its relevance seems still absolutely vital. We have very clear messages in the Sendai Framework with a global outcome, 13 guiding principles, 4 priorities for action, and 7 global targets of reducing mortality, affected people, economic loss, and damage to critical infrastructure and disruption of basic services, particularly those that relate to health and to education. The Sendai Framework asks for an increase in the country's abilities for national and local disaster risk reduction strategies, international cooperation, and availability and access to multi-hazard early warning systems and disaster risk information and assessments. But one of the things that came through very clearly was paragraph 24J, which called for strengthening technical and scientific capacity to assess disaster risks, vulnerabilities, and exposure to all hazards.
It was a very great honor that in 2019 at the Global Platform, I was asked to chair the UNDRR and International Science Council Hazard Definition and Classification Review and publish a technical report, which we did in 2020. This was done in partnership with many of our UN partners, our International Science Council partners, our industrial science partners, and of course, our international humanitarian organization partner, the International Federation of the Red Cross Red Crescent. But it wasn't just those who worked in the technical working group. There were many volunteers and a huge outreach to many. It was with that in mind that we pulled together a huge process to understand what we had to do for the data sources, what inclusion criteria, how we would build up the hazard list, and what our recommendations would be for the future. In the end, 302 hazards were identified. They cover hydrometeorological ones, extraterrestrial, geohazards, environmental, chemical, and me as a health professional, biological hazards were absolutely critical and now represent the largest hazard type, but also have 10 clusters in it. Technological hazards are a relatively new area of work, but really important for everything we do in hazard risk reduction. And although not part of the Sendai framework, we were allowed to include for completeness a series of 8 hazards for societal hazards. Recognizing that the report was rather dry, we were asked to turn it into clear hazard information profiles as a supplement, and these were published in October 2021. We worked very hard to identify subject matter authors that were appropriate to the hazard type, to have the first drafts of these hazard profiles reviewed by external reviewers who were not involved in the process, building an iterative process, which finally I, as chair of the technical working group, had to agree. In each of these, as you will see in the work you've taken forward, we've included primary definitions from our highest identifiable source, preferably in the United Nations, with scientific definitions, metrics, numeric limits, and defined limits, linking to the key relevant UN conventions or regional conventions where we could find them. And finally, moving towards drivers, outcomes, and risk management, with every hazard information profile preferably having an owner of that hazard definition, i.e. as a UN or a scientific agency or organization. Clear recommendations came to use this hazard list to actively engage policymakers and scientists in evidence-based national risk assessment processes to understand all the actions that are needed at managing risks in emergencies and disasters. And of course, scientists and those who are training scientists are absolutely key to delivering this understanding. Increasingly, we move to address cascading and complex hazards and risks, and we know there's a need for regular review and update, and maybe now is the time for a phase 2. What is important about this work is that I was very delighted to hear that our UN partners thought that we had built something that was not only relevant to the Sendai framework, but also to the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement on Climate Change by providing a common set of hazard definitions for monitoring and reviewing implementation. What you have done, Professor de Souza, is to turn our English version into something that our Portuguese-speaking colleagues might find very useful. And as part of this work, I was delighted to see you've included images which we weren't able to do in our version. But I thank you so much for sharing this image and the work that you've done. Why does it matter? Because we all need to work together. Antonio Guterres, who is now the UN Secretary General, called for early warning and early action at the World Meteorological Day in 2022. We know that the whole world must come together to really make sure we can deliver this better.
and I had the great privilege of being one of the 3 speakers for the early action at this event. So to me, it is absolutely critical that we make our hazard information profiles understandable to all. So we know that we have a process. We know that we have our review. We know that we have our hazard information profiles, and we know we have the list of the hazards that we need. Now you have translated these into something that might be much more relevant for Portuguese-speaking colleagues, with lovely images, but also helping us to improve our chances of achieving clearer early warning and early action, along with many other needs for disaster risk reduction and disaster risk management for the future. Many thanks for asking me to offer this short contribution. Encerrando as atividades desse evento, assistiremos agora um vídeo produzido pela organização do evento com uma reflexão. Os desastres são naturais, editado pelo bolsista Marcos Esquiva. Agradecemos a presença de todos e todas e desejamos uma boa noite.